Este é o Poder Empreendedor. Eu sou Douglas Rodrigues e vou entrevistar Ricardo Salles, fundador e CEO da Mais Diversidade, a maior consultoria de diversidade e inclusão da América Latina. E eu começo essa entrevista perguntando: como que funciona a Mais Diversidade e por que esse tema importa? A Mais Diversidade é uma consultoria de diversidade e inclusão e o nosso trabalho consiste em apoiar as organizações a serem mais diversas, portanto, mais representativas da sociedade e também mais inclusivas, terem um ambiente de trabalho acolhedor, que receba bem as diferenças e que permita às pessoas se levar por inteiras para o ambiente de trabalho. A gente vai fazer isso a partir de consultoria estratégica, que é a atividade de apoiar as organizações a terem um planejamento claro para o tema, definir objetivos, metas, construir indicadores a partir da realização de pesquisas, censos, estudos os mais variados, trabalhos de recrutamento e seleção de pessoas diversas, além de atividades relacionadas à comunicação, à capacitação das pessoas, treinamentos, sensibilização, tudo isso. A Mais Diversidade atua, Douglas, com todos os temas de diversidade e inclusão, mas com um foco maior nas questões de gênero, raça, LGBTQIA+, pessoas com deficiência e também no aspecto geracional. Esse é um tema que ganhou uma relevância grande no mercado nos últimos anos. O assunto diversidade e inclusão entrou aí na lista de pautas prioritárias das grandes empresas. E isso se deve, primeiro, às desigualdades do nosso país. O Brasil ainda não oferece oportunidades iguais para todas as pessoas, então essa dissintonia faz com que alguns grupos sejam alvos preferencial de preconceito ou de discriminação no mundo do trabalho, mas também porque é um tema que está relacionado à competitividade. Existe hoje um conjunto grande de estudos e pesquisas que associam diversidade e inclusão a mais resultado para a empresa. Quando que a companhia foi fundada? Hoje conta com quantas pessoas? A Mais Diversidade foi fundada no ano de 2016. Eu venho de uma trajetória trabalhando com esse tema, como você mencionou, desde os meus 22 anos de idade a 18 anos. E como tantos empreendedores, a história do meu negócio se confunde com a minha própria. Eu comecei a trabalhar com diversidade e inclusão há 18 anos, porque naquele momento, sendo um jovem gay, o que eu ouvia com muita frequência das pessoas é que eu não deveria falar abertamente sobre minha orientação sexual no ambiente de trabalho. As pessoas diziam aquilo para me proteger, porque elas sabiam que o preconceito, há quase 20 anos atrás, era muito maior do que hoje. Mas era uma proteção que ao mesmo tempo me deixava numa posição muito fragilizada, porque eu me perguntava como é que eu vou deixar do lado de fora algo que é tão importante, que constitui a minha própria identidade. Então eu descobri a existência desse tema, comecei a trabalhar com esse assunto no mercado, atuei com esse tema em empresa por um bom tempo, até que no ano de 2016 resolvi que era a hora de começar a empreender. A gente foi de um consultor para uma consultoria. Hoje a Mais Diversidade é um ecossistema, ela é formada pela consultoria, mas também pelo nosso Instituto Mais Diversidade, que é um instituto voltado à empregabilidade, geração de renda e empreendedorismo da população LGBTQIA+, e por uma iniciativa chamada Fórum de Gerações e Futuro do Trabalho, que discute os aspectos geracionais nas empresas. Nossa equipe hoje tem 50 pessoas, a gente tem escritórios em Porto Alegre, em Belo Horizonte, representações também em Brasília e no Rio de Janeiro, atuando para clientes tanto nas regiões brasileiras quanto também na América Latina. A sede fica em São Paulo? O escritório principal fica em São Paulo, mas a gente hoje tem, felizmente, uma dispersão geográfica bastante grande dos nossos clientes. A gente está com clientes em todas as regiões brasileiras hoje. E que tipo de cliente que vocês atendem? Qual a dor que vocês conseguem resolver deles? A maior parte das empresas que contrata uma consultoria de diversidade e inclusão ainda é em empresas grandes, né? Então são organizações de grande porte. No passado eram organizações multinacionais estrangeiras e aí a gente já teve uma mudança importante. Hoje a gente também tem as empresas brasileiras olhando para essa agenda. Elas vão nos procurar nos contextos mais diversos. Ora porque estão passando por uma situação de crise envolvendo esse tema e aí precisam
de uma atuação emergencial. Eu brinco que aí é o pronto-socorro da diversidade, Douglas, quando a gente é chamado ali para resolver uma questão emergencial de uma empresa que está diante de um grande problema relacionado a esse tema. Que tipo de problema? Crises envolvendo reputação, imagem, situações de preconceito no ambiente de trabalho. As empresas são um reflexo da sociedade. Portanto, tudo aquilo que aparece como questão na sociedade vai aparecer também nas empresas. E a gente atua na Mais Diversidade para organizações, imagine você, que tem 100 mil colaboradores, 150 mil pessoas. É claro que você vai ter problemas ali, mas os problemas, as crises, elas também dão uma oportunidade, número 1, de mudança e número 2, de a empresa, mais uma vez, reafirmar aquilo que é valor para ela. Situações de crise acontecem e, na nossa experiência, muitas vezes elas servem como uma mola propulsora para as empresas avançarem, mas elas não são a maioria. Na maior parte das situações, a gente é contratado por empresas que pretendem começar a construir uma jornada em diversidade e inclusão. O tema é uma jornada, não se muda da neutralidade absoluta nesse assunto para ser uma referência do dia para a noite. É um caminhar, é um processo, e aí a nossa atividade é ajudar a empresa a percorrer esse caminho. Hoje a legislação brasileira ela determina cota, principalmente para pessoas com algum tipo de deficiência. E muitas empresas têm dificuldade em encontrar esses colaboradores. A Mais Diversidade ajuda a encontrar esse público no recrutamento também? Ajuda. Durante muito tempo, Douglas, uma fala que a gente escutava com muita frequência no meio empresarial era a seguinte: eu até queria uma pessoa negra para tal posição, mas sabe como é que é? Você não encontra a pessoa negra que fala inglês, isso, aquilo, outro. Eu até queria uma pessoa com deficiência para uma função geracional, mas não existe, elas estão só nas posições de base. Cansados de ouvir isso, a gente resolveu lançar um serviço que é a nossa curadoria de talentos, que consiste em ajudar essas empresas a contratarem com diversidade e sem abrir mão das competências. Nisso, a gente tem apoiado empresas como Microsoft, como Itaú e como tantas outras a aumentarem a representatividade de diversos grupos em posições estratégicas, olhando para a competência de uma forma bastante plural, bastante ampla. Um aprendizado que nós tiramos desse processo é que a inclusão precisa ser intencional. Então, se quem está acompanhando a gente, você quer ter mais pessoas negras na sua equipe, você precisa ir atrás dessas pessoas. Você precisa mostrar que o seu ambiente de trabalho é acolhedor e que está interessado em trazer essas pessoas. Não adianta, Douglas, dizer, eu abri a vaga e ninguém apareceu, ninguém se candidatou. Por uma série de razões históricas, sociais, de exclusão econômica, muitas dessas pessoas não vão chegar voluntariamente. Mas quais motivos, por exemplo? O que impede a pessoa de se candidatar a essa vaga? Quais as dificuldades, os gargalos? Eu posso trazer para você algumas das razões que a gente escuta dentro da nossa curadoria de talentos. Veja você, o Brasil, felizmente, tem hoje um sistema de cotas nas universidades públicas. E esse sistema de cotas, apesar de todas as críticas que sofreu no passado, ele se demonstrou vitorioso. Pesquisas mostram que os alunos cotistas na universidade pública muitas vezes têm nota superior, inclusive, ao dos alunos não cotistas. Mas várias dessas pessoas vêm de famílias em que são os primeiros a chegar à universidade, né? Eu sou um exemplo disso, eu não entrei em nenhum sistema de cotas, até porque quando eu entrei na universidade nem se discutia esse tema, mas eu sou de uma primeira geração na minha família a entrar na universidade. Quando eu entrei no mercado, eu não tinha nenhuma referência do que era atuar numa grande empresa. Minha mãe foi empregada doméstica, meu pai operador de guindaste, nenhum dos meus tios passou por uma grande empresa, e isso eu vejo em muitas dessas pessoas que, na ausência de referências, Douglas, acham que não é possível para elas. Então, muitas vezes, no âmbito desse trabalho de diversidade e inclusão, a gente precisa fazer ali também um trabalho de convencimento, de mostrar para aquela pessoa que ela é capaz, que ela tem condições. É óbvio, a responsabilidade exclusiva não é dela. Na outra ponta, o empresário, a empresária que está nos acompanhando também tem que preparar bem o ambiente de trabalho para acolher
quem chega ali e que tem uma história de vida diferente, mas que justamente por isso tem muito a acrescentar à empresa. Porque é essa pluralidade, é essa visão de mundo mais ampla que vai garantir que aquela organização, por exemplo, possa ser mais inovadora, que ela possa ser mais criativa, claro, porque eu estou trazendo alguém que tem um outro repertório, um outro conjunto de referências. E justamente por causa disso, eu aumento a minha capacidade de antecipar demandas, de me comunicar melhor com o consumidor, de identificar oportunidades de negócio. Se a sociedade é diversa, e ela é, as empresas também precisam ser. Uhum. E o que as empresas podem fazer para que esse ambiente seja mais acolhedor? É necessário fazer algum tipo de investimento ou apenas uma mudança de como receber essas pessoas já é o suficiente? O investimento ele é necessário, mas ele não necessariamente é financeiro. Pode ser um investimento de tempo, um investimento de energia que se coloca em torno desses temas. O fundamental é entender que a gente está falando de uma questão de direitos humanos, mas também de uma questão de negócios. Você sabe, Douglas, que com muita frequência me perguntam por que vale a pena investir em diversidade e inclusão. E eu poderia aqui trazer uma série de atributos. A gente falou de inovação, criatividade, aumento de engajamento, melhora do clima, uma série de questões. Mas eu costumo resumir a conversa quando eu tenho ali o tempo de um tweet, né? Poucos caracteres, eu digo mudanças geracionais. A geração Z, que é essa geração que hoje a gente olha de uma forma até algo paternalista, que tem os seus 22 anos no máximo hoje, daqui a 10 anos, que não é nada em termos históricos, será a maioria no mercado. E essa é uma geração que olha para os temas de diversidade e inclusão como algo absolutamente primordial na hora de escolher onde vai trabalhar, mas também na hora de escolher quais produtos e serviços vai consumir. Então, uma empresa olhar para esse tema é algo fundamental para a própria sobrevivência do seu negócio. Senão não vai ter gente para trabalhar lá no futuro e não vai ter consumidor também. Porque hoje, cada vez mais, é impensável que um jovem LGBT cogite trabalhar numa empresa em que tenha que se esconder. Que uma mulher, uma menina, queira sonhar com uma empresa onde ela vai conviver com as situações de machismo no seu cotidiano. Então, o empresário é empresário olhar para essa pauta como algo que é importante do ponto de vista de sobrevivência dos negócios, é algo fundamental. E aí, como é que faz? Primeiro passo, um diagnóstico. De onde eu estou partindo? Como a minha empresa olha para esse tema e qual é a representatividade? Quando eu falo de diagnóstico, Douglas, pode parecer uma coisa complexa e realmente pode até virar uma pesquisa, mas às vezes basta fazer o conhecido teste do pescoço. O teste do pescoço é virar o pescoço para um lado, virar para o outro, olhar ao redor e se perguntar se a sociedade brasileira está representada ali naquele espaço. Porque se ela não estiver, e num país em que 56% da população é negra, que pelo menos 12% é LGBTQIA+, 52% é mulher, 24% tem algum tipo de deficiência, se essa população não estiver representada ali dentro, a sua empresa ela está perdendo oportunidades. Então esse diagnóstico do problema é o primeiro passo. A partir daí é o planejamento. O que eu vou fazer? Que ações eu vou endereçar? Eu vou aproveitar, por exemplo, as datas, Dia Internacional da Mulher, Dia da Consciência Negra, para promover ações de conscientização, para trabalhar o assunto. Eu sou uma empresa mais madura, eu vou estabelecer metas em relação a esse tema. Ter acompanhamento, ter clareza da governança de quem é o responsável por olhar para esse tema. É aqui que eu te digo, tem que ter investimento, tem que ter, não necessariamente financeiro, é investimento de tempo, de talvez aquela pessoa que atue cuidando ali de pessoas na sua empresa, ainda que você não tenha uma estrutura formalizada de recursos humanos, vai ter alguém que cuida do departamento pessoal de algum modo. Essa pessoa vai ter que dedicar algumas horas do mês dela para esse assunto. E olha, eu garanto, o retorno se paga. Vale a pena em termos de imagem, de reputação e de dar uma contribuição concreta para a sociedade. Hoje na sua companhia, por exemplo, que trabalha com esse tema, como que a diversidade ela está identificada hoje dos cerca de 50 colaboradores, né? Como que
está sendo representado? Eu tenho muito orgulho de falar que a gente é uma empresa que procura ser coerente em todas as suas iniciativas. A Mais Diversidade hoje é formada por 65% de pessoas LGBTQIA+, nós temos quase 10% de pessoas trans no nosso quadro de trabalho. A empresa é formada por maioria absoluta de mulheres, por maioria de pessoas negras, e isso que eu trago para vocês vale inclusive para as posições de liderança. Isso que a gente leva para as empresas é algo que eu pratico dentro de casa, porque é fundamental a gente ter coerência. Uma mensagem que eu sempre dou para o meu time é que a gente precisa ser laboratório daquilo que a gente prega. Então, se a gente diz que um ambiente diverso, um ambiente que tem segurança psicológica, é um ambiente mais inovador, mais criativo, que traz resultados melhores, a gente precisa dar esse exemplo dentro de casa. E eu fico muito feliz de dizer que fazemos isso, porque o nosso portfólio de soluções, ele cresce a cada dia. Para você ter uma ideia, e para a gente falar de um tema aqui, em treinamentos, a gente está chegando agora a quase 100 treinamentos diferentes sobre diversidade e inclusão. A gente já atendeu ao longo da nossa jornada mais de 500 empresas. E isso porque somos inquietos, porque estamos sempre buscando novidades e não daria para fazer isso com um time homogêneo. 500 empresas, a maior parte são grandes empresas, pelo o que o senhor comentou recentemente. E quantos colaboradores, quantas pessoas foram impactadas por essas políticas? Puxa, esse dado eu não tenho concreto, mas eu diria para você seguramente que alguns milhões de empresas, alguns milhões de colaboradores, porque nesse conjunto de muito mais de 500 empresas, né, nesse conjunto de organizações, a gente tem empresas que têm 80 mil, 100 mil, 150 mil colaboradores. Então, seguramente, muita gente é impactada nessas ações. Hoje, quando a gente dá um treinamento, é curioso, porque depois da pandemia a gente está no modelo híbrido, então a gente vai fazer tanto presencialmente quanto no modelo virtual. Mas com alguma frequência no modelo virtual, eu estou dando um treinamento ali para 5 mil pessoas. E isso me alegra muito, Douglas, porque eu sei que essas 5 mil pessoas, elas vão chegar em casa depois, muito possivelmente, e vão comentar com o marido, com a esposa, com os filhos, que aprenderam algo naquele dia sobre diversidade e inclusão. É um tema que às vezes parece desafiador, que confunde um pouco a cabeça das pessoas, mas eu costumo dizer que na discussão sobre diversidade e inclusão, no fim do dia, tem uma única palavra que importa. Essa palavra é respeito. A gente precisa retomar o diálogo na nossa sociedade e também nas empresas. Isso passa por abaixar o tom de voz, trazer as pessoas para perto, ouvir pontos de vista, conversar e ter um interesse genuíno na construção de consensos, pensando que quando a gente trabalha com esses temas, a gente está ajudando o nosso país a se desenvolver, inclusive em termos econômicos. Uhum. E para uma empresa que está querendo fazer consultoria, ela claramente vai ter que pagar por isso. Você pode abrir algum número para quem tem interesse, principalmente para o pequeno que está tentando, ainda às vezes é necessário ele apenas fazer uma mudança interna, mas para uma empresa que já está média, já tem mais condições de fazer um investimento. Como que ela pode balizar esses valores, ter noção disso? Você sabe que as empresas pequenas, elas têm entrado nessa agenda agora puxadas pelas empresas grandes. É um fenômeno muito interessante. Na Mais Diversidade, a gente está realizando um trabalho com a Gerdau. Gerdau Siderúrgica tem uma jornada aí construída em diversidade e inclusão, e agora que ela tem avançado, ela tem criado expectativas em relação aos seus fornecedores. Só que a gente não está no momento no Brasil que alguma empresa possa dizer, olha, se você aí não tiver diversidade e inclusão, você não vai trabalhar para mim. Eu acho que a gente vai chegar nesse momento, mas ainda não chegamos. Então o que a Gerdau e outras empresas têm feito? Ela tem encorajado, ela tem incentivado. E a gente foi contratado lá para apoiar no desenvolvimento das políticas e práticas de diversidade e inclusão nos pequenos fornecedores, que é algo muito interessante, porque parte de um incentivo, de um estímulo, não de uma cobrança. Mesmo quem é pequeno pode trabalhar com esse tema. Eu vou dar um exemplo. Quem está nos acompanhando tem lá um mercadinho
no interior do Brasil, um mercadinho com 8 funcionários, por exemplo. Como é que você trabalha com diversidade e inclusão aí no seu pequeno mercado na cidade de Bauru, por exemplo? Você trabalha, por exemplo, chamando os seus colaboradores para explicar quais são os comportamentos que são admitidos no ambiente de trabalho e, por exemplo, quais são aqueles que não podem acontecer de jeito nenhum. Para preparar a sua equipe, para se houver uma situação ali no dia a dia que chame a atenção de um segurança, de um caixa, como é que eu vou agir? Pensa, por exemplo, Douglas, um cliente reclama com o segurança que ele está achando um absurdo, porque tem um casal de homens de mãos dadas ali. Se o segurança não for orientado em relação ao tema, pode ser que ele chegue naquele casal, inclusive, e diga, olha, não pode ficar de mãos dadas aqui dentro, porque tem outros clientes incomodados. Que seria uma atitude homofóbica, inclusive. E vale lembrar que a LGBTfobia foi criminalizada pelo STF em 2019. Então a gente está expondo a empresa, inclusive, a processo judicial e fora os danos de imagem e reputação. Mas se a pessoa está orientada, se ela sabe o que se espera dela, ela vai agir naquele momento reforçando os comportamentos que foram ensinados. Então o tema pode ser trabalhado por absolutamente todo mundo, independentemente de ter orçamento. Uhum. E qual o público mais vulnerável que enfrenta mais dificuldade e um maior desafio aí a ser percorrido? Uhum. Cada população tem as suas especificidades. Então eu poderia dar alguns exemplos aqui. Se o Brasil tivesse um rosto, Douglas, um rosto que sintetiza o nosso país, ele seria o rosto de uma mulher negra, porque elas compõem o maior contingente populacional brasileiro. O Brasil tem 60 milhões de mulheres negras. E aí eu pergunto a quem está nos acompanhando, cadê essas mulheres nas grandes empresas? Porque quando a gente olha para as 500 maiores empresas do Brasil, elas são 0,4% das posições de liderança em 60 milhões. Será mesmo que a gente não encontrava outras ali para ocupar esse tipo de posição? Quando a gente olha para a população LGBTQIA+, a gente teve avanços nos últimos anos, mas que não chegaram a todo mundo. Os avanços precisam ser celebrados. Hoje, por exemplo, é maior o número de grandes empresas em que uma pessoa gay, lésbica, pode falar abertamente sobre sua orientação sexual. É uma novidade. Quando eu comecei não era assim. Então esse é um avanço. No entanto, a população trans continua à margem. Estatísticas da ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, mostra que 90% dessa população atua na prostituição. E está na prostituição por ausência de outras alternativas. Está na prostituição porque o mercado não inclui, o mercado não dá uma oportunidade, ainda que elas contem com a escolaridade exigida pelas empresas. E aí eu pergunto, meritocracia, que a gente fala no meio empresarial, em seleção por mérito. E se a pessoa mais bem qualificada num processo seletivo na sua empresa for uma pessoa trans, ela vai mesmo ser contratada? Tem certeza que não vai haver nenhuma ressalva, nenhum questionamento? O que o cliente vai pensar? Será que o nosso ambiente está preparado? É um tipo de pergunta que a gente tem que se fazer até para tensionar essa ideia de que é o mérito que sempre é colocado à frente. Não, as pessoas precisam de oportunidades e as oportunidades na nossa sociedade, elas são distribuídas ainda de acordo com a raça, com a identidade de gênero, com a orientação sexual, com a condição de deficiência e com a classe social. E qual dica para um estabelecimento ao contratar esse público? No caso, pessoas trans. O que pode ser feito? Acho que é necessário ter esse olhar, pelo que o senhor está dizendo, mas uma pessoa que realmente nunca lidou com o tema vai ter essa ressalva, por experiência própria, a pessoa fica com ressalva. Nossa, às vezes é melhor não contratar do que eu ter que passar por esse processo. Mas aí como encorajar? A gente cria vieses em relação àquilo ou àqueles que a gente não conhece. Muitas vezes as pessoas têm uma imagem de pessoas trans, por exemplo, que não corresponde à realidade pelo simples fato de nunca terem convivido com uma pessoa trans. É na convivência que em pouquíssimo tempo a gente tem um estalo de que eu estou diante de uma outra pessoa. E como uma outra pessoa, ela tem que ser tratada com respeito, com dignidade.
Dúvidas existem e essas dúvidas podem ser hoje facilmente elucidadas através do aprendizado que a gente tem na internet, com tanta informação, com tantos canais, a partir da troca com pessoas de outras gerações que muitas vezes já são super letradas para esse assunto, a partir da conversa com essas pessoas. Então, você vai trazer uma pessoa trans para o seu time e você está na dúvida, por exemplo, sobre o pronome que você vai utilizar, e aqui vale uma pausa: se a pessoa se reconhece com o gênero feminino, pronomes femininos; se ela se reconhece com o gênero masculino, pronomes masculinos, tão simples quanto isso. Mas na dúvida, pergunte. Na dúvida, pergunte. Na dúvida, respeite. Essa é a principal dica. E chega ao final essa edição do Poder Empreendedor. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao empresário Ricardo Salles. Obrigado. Agradeço também a todos que assistiram a este programa. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima!